Todo mundo sempre fala que o mais importante na vida é ter saúde. De fato, no mundo ideal, todos seriam felizes e saudáveis, não é mesmo? Mas, todavia, contudo, porém, no dia a dia, temos que conviver com as doenças que, por várias vezes, acabam resultando em afastamentos. E sobre esses afastamentos para fins de tratamento de saúde, acompanhamento de familiares, doenças ou mesmo acidentes, com certeza surgem dúvidas sobre como lidar com os atestados médicos. Seja você empregado ou empregador, é importante que entenda como agir em relação a um atestado médico, assim como os cuidados necessários, assuntos do vídeo de hoje. Mas antes de eu te dar a alta médica, para continuar no vídeo, eu preciso fechar seu diagnóstico. Você já está inscrito no nosso canal? Tem curtido os vídeos e ativou o sininho das notificações? Todos esses cuidados são muito importantes para que você não perca nenhum conteúdo novo e mantenha os seus conhecimentos jurídicos 100% saudáveis. Além disso, é sempre bom lembrar que compartilhar o nosso conteúdo é extremamente salutar para que mais e mais pessoas encontrem respostas para os seus problemas com uma linguagem mais simples e objetiva. Não vai cometer essa falta com a gente, né? Você já deve saber que se um empregado falta e não apresenta justificativa, o empregador pode proceder com um desconto na folha de pagamento. Esse desconto deve ser em relação ao próprio dia da ausência, bem como relativo ao descanso semanal remunerado, que geralmente é usufruído aos domingos. Vixe, prejuízo duplo! Se o empregado possuir uma falta injustificada, ele sofrerá um desconto de no mínimo 2 diárias, já que a lei permite que seja descontado um DSR, descanso semanal remunerado, para cada falta que ocorreu em semanas diferentes. Se o empregado faltar mais de uma vez na mesma semana, o desconto continua sendo de um DSR. Pois bem, como a falta repercute no valor do salário a ser recebido no final do mês, acaba afetando diretamente esse órgão tão sensível que é o bolso. É razoável que o empregado tenha direito a dar uma justificativa, não é mesmo? E é aí que entra o atestado médico. Ele serve de comprovação de que a ausência no serviço foi justificada, pois demonstra que o empregado estava impossibilitado de comparecer ao trabalho em razão de alguma doença. Assim, o empregador deve suportar as ausências do seu funcionário em razão de doença, limitado a 15 dias quando se tratar da mesma doença. Isso significa que não poderá haver qualquer desconto das faltas justificadas por atestado médico por parte do empregador durante esse período. Após esse prazo de 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia de afastamento do empregado, o ônus em relação ao salário desse período será do INSS. Sendo assim, se a empresa receber algum atestado com quantidade de dias de afastamento superior a 15 dias, deverá encaminhar o empregado para a realização de perícia médica junto ao INSS. Try not to move, Dad. You swallowed a lot of motor oil. Talvez você esteja se perguntando, e se o empregado apresentar atestados separados em curto espaço de tempo? Pois bem, nesse caso, se os atestados forem no intervalo de 60 dias, mesmo que eles não sejam seguidos, mas intercalados, a empresa deve encaminhar ao INSS e o empregado fará jus ao auxílio-doença. Ah, doutor Vinícius, mas tem uma vez que eu apresentei 2 atestados médicos de 10 dias, ou seja, 20 dias, mas a empresa nem me mandou lá para o INSS. Caro trabalhador, mas provavelmente esses atestados eram de doenças diferentes, não eram? Para serem somados nessa conta, os atestados devem ser do mesmo grupo de doenças. Por exemplo, se você recebe um atestado de 10 dias por conta de uma torção no pé e depois outro atestado de 10 dias por uma gripe, a empresa está certa em não somá-los. Outra questão que traz muitas dúvidas é sobre quando a empresa pode se recusar a aceitar um atestado médico. And at least once a day, retiring to the men's room so I can jerk off. Existem apenas 2 hipóteses para que uma empresa recuse um atestado médico entregue pelo empregado para abonar falta ao trabalho: falsidade ou contrariedade do atestado por junta médica. Ah, doutor, mais uma vez o empregado chegou com o atestado de um médico desconhecido, mesmo a empresa oferecendo atendimento médico. Eu tinha que aceitar esse atestado? Sim, tinha que aceitar. Se a empresa acha que o atestado não condiz com o estado de saúde do empregado, pode exigir uma nova avaliação da junta médica, que é uma espécie de comissão de médicos. Covers all her symptoms. Need a biopsy to diagnose. E se eu achar esse atestado com cara de falso? De fato, se a empresa perceber que o atestado é falso, poderá recusar o seu recebimento, realizando o desconto da falta como não justificada. E não apenas isso. A emissão de atestado médico falso é um tipo de falta grave cometida pelo empregado, enquadrada como ato de improbidade. Logo, após a comprovação inequívoca de que o documento entregue pelo empregado é falso, é possível a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Realmente não há como manter a relação de emprego com um funcionário que falsifica um atestado médico por evidente quebra de confiança e boa-fé,
Sem falar que é crime. You and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Agora, cuidado! A acusação de falsidade de atestado médico é muito grave. Por isso, se você é um empregador, certifique-se que realmente a sua suspeita é verdadeira. Normalmente a gente suspeita do atestado quando há ausência de dados de identificação do profissional, ausência do motivo que ensejou a recomendação do afastamento, inconsistência nas informações sobre o local do atendimento, indícios de falsificação na assinatura ou de carimbo, rasura na data ou na quantidade de dias recomendados de afastamento. Mas, apesar desses indicadores, é recomendável entrar em contato com o médico ou local de atendimento para verificar a veracidade das informações. E a falta de CID é motivo para recusar o atestado? Ih, alerta de ponto polêmico, hein? Mas calma. Primeiro vamos explicar o que é CID. Não tem nada a ver com a Era do Gelo. CID é uma sigla que significa Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Ela serve para padronizar e catalogar as doenças e problemas de saúde de acordo com a nomenclatura internacional estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Pois bem, existe muita discussão acerca da obrigatoriedade ou não de indicação da CID no atestado médico entregue à empresa. Os tribunais trabalhistas possuem um entendimento majoritário no sentido de que não se pode exigir do trabalhador a divulgação de informações relacionadas à sua saúde, pois isso seria contra as regulamentações do Conselho Federal de Medicina e ainda violaria o direito de intimidade, vida privada, honra e imagem do empregado. Por outro lado, existe um posicionamento minoritário, mas que não pode ser esquecido no sentido de que não existe violação ao direito à intimidade e à privacidade, a previsão de cláusula em norma coletiva que exija a inserção da CID nos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores, o que faz até sentido, pois, como falamos anteriormente, atestados da mesma doença dentro de 60 dias devem ser somados para fim de encaminhamento do empregado ao INSS. Além disso, não se pode negar que a divulgação de informações acerca do estado de saúde do empregado podem ajudar a empresa a adotar medidas adequadas ao combate a essas doenças recorrentes e ainda oferecer um ambiente de trabalho mais saudável. Então, caso a empresa faça questão de que seja indicado a CID, nossa sugestão é que seja feito um termo de confidencialidade a respeito das informações do atestado com o objetivo de afastar a questão de tratamento discriminatório. Uma outra situação seria o caso do empregado contaminado pelo vírus Covid-19. Se ele apresenta um atestado médico para a empresa sem a indicação da CID e opta por comparecer à empresa por se sentir melhor, existe um grande risco de contaminação dos demais empregados. Diante desse caso concreto, vale o alerta sobre a exigência da CID nos atestados médicos nos casos de doenças de rápida transmissão, as chamadas doenças infectocontagiosas, para fins de se preservar a saúde dos demais trabalhadores e ainda auxiliar o empregador na adoção de medidas protetivas de combate à doença. Mas, como já falamos, o tema é polêmico e precisa de cautela na análise. Assim, recomendamos que cada situação seja estudada pela empresa em conjunto com uma assessoria jurídica para evitar condenações judiciais relacionadas a uma indenização por dano moral ou mesmo por deixar de encaminhar o empregado para a perícia médica do INSS. Outra dúvida recorrente é se existe diferença entre a declaração médica e o atestado médico. E a resposta é sim, existe. A declaração médica, diferente do atestado, não indica que o empregado tem necessidade de X dias de afastamento do trabalho, mas tão somente declara o comparecimento do paciente a uma consulta de rotina, por exemplo. Assim, como a consulta foi realizada pelo empregado sem que houvesse urgência, tendo ele se ausentado no horário de trabalho para realizar atendimento médico, segundo a lei, a empresa não é obrigada a abonar a falta. Ora, nada mais justo, né? Se o empregado podia simplesmente deixar para ir em outro horário e não há nada de urgente nisso, não há por que a empresa, então, tratar como uma falta justificada. Doutor, e os meus exames de check-up de rotina? A lei também não prevê abono para esses tipos de falta, a não ser que seja para a prevenção de câncer, que a lei permite até 3 dias de falta a cada 12 meses de contrato de trabalho. Então, para os casos que não estejam previstos na CLT ou nas convenções coletivas, fica a critério da empresa a decisão pelo abono das ausências para consultas médicas sem urgência. Eu tô achando essa lei muito restrita. O importante não era ter saúde? E se meu filho ficar doente e eu quiser levar ele ao médico? Vou levar falta também? Não vai levar falta. A legislação prevê que o empregado ou a empregada tem direito a uma falta por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. A lei também fala que o cônjuge ou companheiro pode faltar até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares
durante o período de gravidez da esposa ou companheira. Afinal, não seria legal perder aquele primeiro ultrassom do coraçãozinho batendo ou a descoberta do sexo do bebê, né? It's a boy. A boy. A boy. Boy. Por fim, mas não menos importante, e o prazo para entregar o atestado médico? Afinal, o que a lei diz? Nada. Infelizmente, a legislação não prevê de forma expressa um prazo para que o empregado apresente o atestado médico com a finalidade de justificar sua ausência em razão de doença ou acidente. Como a lei é omissa, é comum haver a previsão de data limite nas normas coletivas firmadas pelo sindicato. Mas, caso não haja uma convenção coletiva sobre o prazo para entrega, é interessante que a empresa disponha sobre o tema no seu regulamento interno. Assim, haverá mais segurança jurídica tanto para o empregado quanto para o empregador. Agora, tudo é questão de bom senso. Como já falado no nosso vídeo sobre justa causa, a ausência por período prolongado sem justificativa apresentada pode incorrer na aplicação de justa causa por abandono de emprego. Mesmo que a dispensa pudesse ser anulada depois da apresentação dos atestados, é muito mais razoável que o empregado tente avisar a empresa que está adoentado, nem que seja por um e-mail ou mensagem de WhatsApp, não é mesmo? E aí, gostou do vídeo? Ficou tudo justificado? Se gostou, deixe aqui o seu like e compartilhe com todo mundo. E se quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, se inscreva no nosso canal, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Publicamos diariamente dicas descomplicadas no Instagram e Telegram e agora também temos o podcast, o Justa Pop. Já conferiu? Se não, corre lá, porque eu garanto que você vai gostar. Lá, a falta... Menino Mafagafinhos. Show.